Boa tarde, bom dia, boa noite para você, meu irmão e minha irmã da comunidade evangélica. Que bom estar falando com você e que saudade que eu tô de poder encontrá-lo, de poder abraçá-lo, desejar pessoalmente o nosso tradicional graça e paz. E enquanto o dia do nosso reencontro não chega, a gente tem formas de continuar sendo igreja, de continuar com os nossos laços de amizade, com os nossos vínculos afetivos. E a maioria dessas formas agora é virtual. Da forma que você está ouvindo e assistindo essa mensagem, é a forma que a gente tem de marcar encontros, de ligar, de conversar pelo WhatsApp, pelo Zoom, por todos os aplicativos que facilitam a nossa vida. E pensando nisso, pensando no aumento da nossa comunicação por meio virtual, eu queria tratar de um tema com vocês. Antes disso, vamos ler o nosso texto bíblico. Gostaria de ler 1 Coríntios 13, um versículo apenas, o versículo 6, que diz assim: O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O tema que eu escolhi falar com vocês hoje é fake news. Você sabe o que é fake news? Fake news é um termo em inglês para designar notícia falsa ou notícia mentirosa. E você já deve ter ouvido nos meios de comunicação. Mas por que eu escolhi falar desse tema na nossa devocional aqui, nossa breve devocional? Porque todos nós somos sujeitos a fake news, inclusive nós que somos cristãos. Por isso a gente deve tomar um cuidado redobrado para não cair em uma fake news e para não ser agente disseminador de notícias falsas. Por que isso? Em primeiro lugar, porque nós somos Igreja de Cristo, nós somos o povo da verdade. Por isso não combina com a gente divulgar notícias que não são verdade. Lembra o que Jesus diz? Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ora, se a gente segue o Deus da verdade, não podemos espalhar mentiras. Segundo lugar, porque propagar fake news é pecado. Lembra da definição clássica de pecado que a gente aprendeu na EBD? Pecado é errar o alvo, ou pecado é fazer o que desagrada a Deus. E certamente propagar mentira desagrada o nosso Deus. Pode não parecer. Às vezes a gente tem uma boa intenção em divulgar aquela notícia, mas a gente engana as pessoas. E a gente sabe qual que é o resultado do pecado. Romanos 6:23 nos ensina que o salário do pecado é a morte. Espalhar o pecado, espalhar uma notícia falsa, inicia nas pessoas um processo de morte. Por isso a gente deve ter todo o cuidado. Por fim, todos nós estamos sujeitos às fake news. Muitas vezes elas são criadas de uma forma para nos enganar mesmo. Elas têm a cara de uma notícia verdadeira. E por isso eu pensei em três maneiras da gente, como povo de Deus, como igreja de Deus em São Bernardo do Campo, na comunidade, de combater a disseminação das fake news. Primeiro, é sempre importante checar as fontes das notícias que a gente compartilha. Muitas vezes a gente recebe algo no WhatsApp ou por e-mail e é uma notícia que não tem fonte, ou é de uma fonte de um blog desconhecido, de um portal de notícias que você nunca ouviu falar. Provavelmente esse artigo, essa notícia é uma notícia mentirosa, é uma notícia que contém inverdades. Por isso a gente deve sempre procurar se determinado fato noticiado está nos grandes veículos, se foi noticiado no jornal, é preciso buscar, checar essas fontes. O segundo passo que nos ajuda a combater as fake news é duvidar de uma notícia milagrosa,
de uma notícia sensacionalista. Muitas vezes as fake news, elas dizem algo que a gente quer ouvir, dizem algo que a gente espera que fosse verdade, mas não é. Quer ver um exemplo? Uma das notícias que eu mais recebi nesses últimos dias é de alguma cura milagrosa para o coronavírus. Uma delas dizia que se a pessoa bebesse água de 15 em 15 minutos, o vírus morria. Mas isso é mentira, a gente sabe que é mentira. E a gente precisa combater isso. Percebe agora como a fake news também gera um processo de morte? Uma pessoa que é levada ao engano por essa notícia, ela pode se descuidar e não tomar as medidas corretas para evitar ser contaminada pelo vírus. Por isso, a gente precisa ter cuidado com a fake news. E o terceiro ponto, e talvez o mais importante para combater a fake news, é: seja humilde. Para combater a fake news, a gente precisa de humildade. Humildade em saber que todos nós estamos sujeitos a compartilhar uma notícia que é de mentira e buscar se informar melhor. Buscar, por exemplo, se é uma notícia na área da saúde, você pode perguntar para um amigo, para um irmão lá da igreja, se aquela notícia é verdadeira. E ele vai saber com mais propriedade te explicar se aquilo está certo ou não. Buscar as fontes e vai ter um momento que a gente não vai saber se aquela notícia é de verdade ou não. Se chegar um momento como esse, você tem uma escolha a fazer: não compartilhe. Se você não tem certeza absoluta de que aquela notícia que você recebeu é verdadeira, não compartilha. Você quebra a corrente e o ciclo de notícias mentirosas ali. Vamos combater as fake news, as notícias falsas no nosso meio, em primeiro lugar, no nosso meio de igreja, também nos nossos ambientes familiares, nos nossos grupos de amigos, porque assim a gente está servindo ao nosso Deus que é o Deus da verdade. Cristo é a verdade. Por isso a gente deve anunciar a verdade. Amém? Se você gostou dessa mensagem, compartilha aqui com algum amigo, com algum irmão, com algum familiar que possa também ser abençoado por ela. O amor se alegra com a verdade. Que sigamos juntos em Cristo, que sigamos juntos na verdade.